Então a palavra de Deus para você nessa noite, estou muito assim entusiasmado com essa palavra, sei que Deus vai falar, falou profundamente ao meu coração, vai falar ao seu coração também. Nós estamos falando sobre paternidade, é o tema da nossa terça-feira, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, no verso 19, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 19, é o texto base da nossa palavra de hoje, do nosso tema paternidade, do nosso culto Viva Mais. Quando você achar aí, você dá um glória a Deus, você glorifica a Deus, porque a palavra dele é viva, amém? Você achou amém ou não? Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Em algumas versões estão dizendo, a natureza aguarda que a criação, os filhos de Deus se manifestem. Outras estão dizendo, a natureza tem uma expectativa que os filhos de Deus se apresentem. Eu queria começar essa palavra falando um pouquinho sobre isso com você. Existe uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Nós podemos lançar isso para o futuro, nós podemos levar isso lá para frente, falar assim, isso é quando acontecer a volta do Senhor, quando a gente tiver o corpo glorificado, ou a gente pode assumir a identidade de filho de Deus hoje. O fato é que não existe uma expectativa de outra coisa. A expectativa é que aquilo que Deus criou está esperando com que os filhos de Deus se manifestem. Deus, quando Ele criou o homem, Ele, antes de criar o homem, antes de formar o homem, Ele criou o ambiente para que o homem estivesse. Ele criou a natureza, Ele criou o jardim, e aí Ele pega e arranca a imagem, a semelhança dele, e faz o homem, cria o homem. Mas o homem foi criado do pó da terra, ele foi formado do pó da terra, ele foi dado uma forma para ele, uma maneira para ele, um jeito para ele, um corpo para ele, mas o próprio Deus assoprou dele em suas narinas, o próprio Deus deu dele para o homem, para a sua criatura, aquilo que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança. E agora ele diz para o homem, olha, você vai governar sobre tudo isso que eu criei para você, você vai dar nome, você vai governar, você vai administrar tudo aquilo que eu criei para você. Agora a natureza tinha uma expectativa de que o homem governasse, de que o homem se manifestasse, que o Filho de Deus se manifestasse sobre ela. Como se manifestar nesse tempo? A natureza não está esperando que alguém se manifeste, alguma pessoa, algum ser, algum outro animal. Ela está esperando que os filhos de Deus, é muito claro isso, aqueles que são filhos de Deus se manifestem. Então é preciso ser filho de Deus, é preciso se ver como filho de Deus, é preciso receber a paternidade de Deus, é preciso entender a paternidade de Deus. E aí eu estava pensando sobre isso, e veio um texto muito conhecido, muito mesmo, você tem certeza que você já estudou, já viu, mas eu queria que você abrisse novamente Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, eu quero te mostrar qual que é a artimanha do inferno para tirar você daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. O diabo, ele tem uma artimanha, ele tem um plano, e o plano dele é destruir a nossa paternidade, é destruir o nosso elo de paternidade. Os filhos de Deus podem se manifestar, os que não são filhos não podem. Então, se eu não sou filho de Deus, ou se eu tenho a minha paternidade destruída pelo inferno, pelo diabo, eu não consigo manifestar Deus.
eu não consigo andar com Deus, eu não consigo viver com Deus. E aí fica muito claro nessa passagem aqui, que é o tempo em que Jesus se retira para um jejum, o Espírito leva para o deserto, e aí acontecem algumas coisas muito interessantes. Vamos ler então, a partir do verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize esta pedra que se transforma em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, para que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu e disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Diz o texto que o diabo o tentou durante os 40 dias. Desculpa. Mas esse tempo aí ficou registrado. Esses 3 momentos parece ser a atacada derradeira de Satanás. Agora eu vou conseguir. E aí a primeira atacada que ele dá é: se tu és filho. A primeira coisa que o diabo tenta colocar sobre a mente de Jesus, sobre a vida de Jesus, é a dúvida de se ele era ou não filho de Deus. Se tu és filho, faça isso. Eu quero ver se você consegue. E aí no segundo momento ele fala: agora eu posso te dar tudo que você quiser. Eu posso te dar os reinos, eu posso te dar a glória. No terceiro momento ele fala de novo: se tu és filho. Novamente ele volta a colocar essa dúvida, a lançar essa pergunta, essa interrogação: se tu és filho. Mas Jesus estava vacinado com esse negócio, ele era filho. E ele não precisava provar para ninguém. Deixa eu te falar algumas coisas, querido. O filho não precisa provar que é filho. O filho simplesmente é filho. O filho, ele não precisa tentar o seu pai, porque ele é filho. O filho não precisa desejar as coisas do outro, porque ele tem uma herança, ele é filho, ele é possuidor da herança do pai. Aquilo que o pai tem, também é dele. E quando ele começa a entender isso em Deus, quando nós começamos a entender isso em Deus, o que vai acontecer? As nossas tentações, as tentações direcionadas para nós, vão diminuir, vão perder a sua força, porque agora o diabo não pode mais lançar essa dúvida sobre nós. Ah, você acha que você é filho de Deus? Se você fosse filhinho de Deus, isso acontecia na sua vida? Se você fosse filho de Deus, você acha que estaria assim? Se você fosse filho de Deus, você acha que você conseguiria isso? Quando a gente cura a nossa identidade em Deus, quando a gente cura aquilo que nós acreditamos, nós somos de fato filhos de Deus, as coisas mudam na nossa vida, as guerras mudam. A tentação de Jesus foi fácil, querido. 40 dias de jejum no deserto, mole, né? Facinho, mole para a gente, não, difícil demais, sendo tentado, mas ele tinha uma certeza: eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, como está a tua certeza de ser ou não filho de Deus? Como que está? Você tem certeza de quem você é? Você tem convicção de quem você é? O que te faz filho de Deus? O que me faz filho de Deus é receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O que me faz filho de Deus é temê-lo e saber quem Ele é e recebê-lo, de fato e de verdade.
É isso que me faz. Aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí parece simples, parece fácil, mas eu preciso receber o senhorio do Senhor Jesus e preciso receber a salvação do Senhor Jesus. São dois aspectos, são dois caminhos, são dois trilhados. Eu preciso caminhar pela salvação. Eu sei que eu fui salvo, eu sei que Adão, lá no Éden, juntamente com Eva, deixou que o pecado entrasse, e aí todos nós agora nascemos debaixo dessa maldição, mas Jesus veio, morreu na cruz, o Filho de Deus, e Ele me deu a oportunidade de salvação e perdoou todos os meus pecados. Isso é a salvação dele. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso viver isso, eu preciso andar por isso, eu preciso ser movido por isso. Eu preciso respirar essa salvação. Quando o diabo vier me dizer, não, você não consegue, você não é capaz, aquele pecado está sobre você, existe uma culpa sobre você, existe uma palavra de maldição sobre você, você pode dizer, não, o meu Jesus, o meu irmão mais velho, na cruz morreu e perdoou todos os meus pecados, eu o recebi como meu Salvador. Quero te falar uma coisa para você, andar sem essa certeza é trazer, é subdimensionar o valor da cruz, é desvalorizar o sacrifício de Jesus. Quantos crentes, quantos filhos de Deus, se achando filho de Deus, vivem uma vida inteira de acusação do diabo, de acusação sobre a sua vida, de culpa sobre a sua vida. Ah, mas você faz isso, ah, mas você fez assim, mas você é assim, lembra aquele dia, você fez desse jeito. Você pode se livrar disso. Como que eu me livro disso, bispo? Aceitando Jesus como seu Salvador, crendo no sacrifício da cruz, crendo no sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Qual que é a outra perna disso? A outra perna disso é Jesus, o meu Senhor. Ele me salvou e agora Ele tem um senhorio sobre a minha vida. Agora Ele me mostra como andar, qual passo que eu vou dar, aonde que eu vou, por que que eu vou, o que que eu vou fazer. Ele é o meu Senhor. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso viver por isso. Eu preciso respirar isso, desejar isso. E aí, porque eu ando assim, eu posso ser chamado de filho de Deus. Eu posso viver como filho de Deus. O filho de Deus, ele não precisa fazer coisas para Deus, ele é filho de Deus. O filho de Deus, ele não precisa ficar o tempo todo tentando apresentar para o pai alguma coisa, como se o pai fosse o patrão dele, como se o pai fosse o senhor dele. Ele simplesmente é filho. Aquilo que o pai tem é dele. E aí nós vemos um monte de irmão mais velho do filho pródigo dentro das nossas igrejas. Pai, me dá isso, pai. Pai, me dá isso, pai. Eu queria tanto isso, pai. Ah, pai, como eu quero isso, pai. Mas tudo é teu. Tudo é teu, tudo que é meu é teu. Eu quero te dar, eu quero te entregar. Mas por que que não entrega? Porque o filho precisa crescer. O filho precisa se tornar maior de idade. O filho precisa se desenvolver. O filho precisa crescer. O filho precisa ter responsabilidade. O filho precisa responder ao pai, para que o pai possa falar, joia, eu posso te passar isso, eu posso te dar isso. Mas isso não quer dizer que não seja teu, que não seja meu. Ele conquistou tudo na cruz, para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele, livre acesso à mesa dEle, livre acesso ao convívio com Ele, livre acesso ao relacionamento com Ele. Amém? Você está entendendo ou não? Nós precisamos aprender isso e viver isso. E uma das formas que o diabo tem destruído essa capacidade que nós precisamos ter de viver a paternidade de Deus, é não nos deixando conhecer a Deus, é trazendo uma preguiça espiritual, é trazendo uma apatia espiritual, para que eu e você não conheçamos a Deus, não conheçamos a sua palavra, a sua revelação, não desejamos mais que Ele traga uma revelação sobre as nossas vidas. A palavra nos diz que nós devemos prosseguir em conhecer, prossigamos em conhecer, mas nós conhecemos um pouquinho e já nos damos por satisfeitos. A gente deixou que a geração fast food entrasse dentro da nossa vida espiritual, a cultura fast food entrasse no nosso relacionamento com Deus.
Eu fico assim, embasbacado de ver como que as pessoas se satisfazem com tão pouco. Um pouquinho de louvor, um pouquinho de adoração, um pouquinho de arrepio, um pouquinho de choro, um pouquinho de, Senhor, eu já me dou por satisfeito, e agora eu vou para minha casa, e eu já preguei isso uma vez aqui na igreja. O problema é que a gente não continua se abastecendo. Eu venho na igreja no domingo, e aí o culto é maravilhoso, cheio da presença de Deus, o louvor é uma bênção, a palavra é uma bênção, eu me satisfaço, eu me encho, mas durante a semana, eu vou deixando me esvaziar, eu vou gastando o combustível que eu recebi no domingo. Num culto como esse de terça-feira, eu decido não vir, na célula eu decido não estar, nos trabalhos que tem na igreja, eu decido não participar, nos cursos que são oferecidos, eu decido não fazer, e aí eu vou diminuindo o meu tanque de combustível, e quando eu chego no domingo de novo, eu quase não consigo chegar na igreja de tão vazio que eu estou, de tão na reserva que eu venho me arrastando, e tudo o que eu quero, é um pouquinho de comida, é um pouquinho de energia, é um pouquinho de combustível espiritual, enquanto eu deveria me encher, continuar me enchendo, e quando chegasse no próximo encontro dos santos, eu quero gastar a minha energia espiritual em adoração ao meu Deus, eu quero entregar-me a Ele. Só que a gente entrega para Deus o quê? Muitas vezes, o trapo, o resto, os pedaços, porque a gente não conseguiu dar manutenção naquilo que Deus continuou fazendo. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Porque nós não nos relacionamos com o Pai, porque nós não conhecemos o Pai, porque nós não adoramos o Pai. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 13. Você precisa conhecer o Pai para querer adorá-lo. Você precisa conhecer o Pai para desejar adorá-lo. Você precisa saber do poder do Pai para querê-lo perto de você. A gente quer estar perto daquilo que é bom, daquilo que é poderoso, daquilo que nos leva, daquilo que nos empolga, daquilo que nos enche. Então você precisa conhecer o Pai. Olha o que fala a carta aos Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em que temos redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos não no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Pedro, fui feito ministro. Olha só, o que está sendo colocado aqui? Quem é o Filho de Deus e quem é o Pai? Qual é a capacidade?
Qual é a capacidade dessas duas pessoas? Como funciona isso? Aquele que era antes que tudo aconteça, depois que tudo aconteça, no céu, na terra, aquilo que tudo é por Ele e para Ele, é desse pai, é desse irmão mais velho que nós estamos falando de nos relacionar. É assim que você encara Deus? É assim que você encara o Pai? É assim que você encara o Filho? É assim que você encara o nosso irmão mais velho? É assim que você o enxerga? Ou você ainda o enxerga como alguém, uma força, ou alguma coisa, que de vez em quando pode, de vez em quando não pode, que de vez em quando castiga, e de vez em quando não, que de vez em quando te ouve, de vez em quando não te ouve mais? Como que você tem enxergado e se relacionado com esse Deus e com esse Filho? Sabe, querido, talvez Deus pudesse mandar uma carta para a gente, né? Quando Ele queria salvar a humanidade, mas Ele mandou o próprio Filho, o Verbo, a palavra que se fez carne. Ele mandou Jesus à terra, para dizer para a gente assim: olha, é assim que eu quero. As orações que Jesus fez, já quase no final do seu ministério, foi dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou contigo. Pai, eu oro para que eles vivam o que eu estou vivendo contigo. Quando perguntado para ele, mostra-nos o Pai, ele fala: eu estou aqui, eu sou o Pai, eu tenho o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que Jesus fez na terra, querido, foi nos mostrar esse relacionamento com o Pai, foi desnudar esse negócio, foi tirar o véu sobre isso. Enquanto os judeus, enquanto o povo de Deus estava acostumado com um Deus distante, com um Deus longínquo, com um Deus que não falava há 400 anos, um Deus que se calou, vem Jesus e fala: não, esse Deus é o Deus de perto, esse Pai é um Pai de perto. Maria, cheia do Espírito Santo de Deus, vai se encontrar com Isabel, e agora as duas começam a tremer, cheias do poder de Deus, porque esse Deus é um Deus de perto. Não eram sacerdotes, não eram sacerdotisas, não tinham um papel no templo, mas foi escolhida por Deus para ser cheia do Espírito Santo de Deus, foi escolhida por Deus para gerar o seu filho. E agora nasce Jesus, anda pelo judaísmo, aprende no templo, honra o seu pai, honra a sua mãe, começa a desenvolver um relacionamento com Deus, a ponto de no seu batismo, ele ouve uma voz dizendo: aí está o meu filho amado em quem me comprazo, a quem tenho prazer, que faz o que eu gostaria de fazer, faz o que eu quero, me obedece, se relaciona comigo. Aí você pode falar: mas é Jesus. Não, mas Ele veio dizer para a gente que é possível. Ele veio dizer para a gente que nós precisamos andar nesse caminho. E aí Ele vem curando paternidades, Ele vem restaurando aquilo que o diabo vem destruindo, Ele vem resgatando homens. Ele chega para Pedro e fala: vem após mim, segue-me. Pedro está lá pescando lá, empresário, empreendedor, fala: larga esse negócio aí, vem após mim, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar você. E ele vai por quê? Porque está cheio de Deus, porque era Deus chamando. Sabe quando que você consegue motivar pessoas, convencer pessoas? Quando você estiver cheio do Pai, quando você estiver cheio de Deus. Sabe quando as coisas começam a não ficar tão pesadas, tão desgastantes, tão complicadas? Quando você está cheio de Deus. Sabe quando as coisas deixam de ser tristes e passam a ser alegres? Quando você está cheio de Deus, cheio do Pai. Vem, segue-me. Pedro segue, Pedro vai atrás dele. E aí, em dado momento, é tão precioso isso, Mateus 16, registra isso. Jesus agora pergunta para os seus discípulos, estarem numa reunião, num discipulado em grupo, e ele fala: quem dizes que eu sou? Quem dizem eles que eu sou? Imagina Jesus perguntando para a gente hoje: o que lá fora estão dizendo de mim?
O que lá fora está falando da minha pessoa? E aí um respondeu uma coisa, outro respondeu outro, mas Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei quem é teu pai, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é filho do Deus vivo, eu sei quem você é, eu sei de onde você vem. A gente podia pregar aqui mais 2 horas, falando sobre saber de onde você vem. Quando Saul vê Davi, ele não pergunta quem é esse menino, ele pergunta de quem que ele é filho. Deixa eu te falar um negócio com você, querido. Quem vai dar testemunho de você é o teu pai. Quem vai dar testemunho de mim é o meu pai. Quem fala da gente é o pai. O pai espiritual, o pai natural, o pai do céu. É ele que dá testemunho da gente. Quem que é o pai desse menino? Se você olhar na Bíblia, por várias vezes a pergunta é: quem é o pai? Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver várias expressões escrito Bar Jonas, Bar alguma coisa. Bar quer dizer filho de. É importante saber de onde você vem, qual que é a sua linhagem. É importante que você saiba de onde você vem. É importante que você saiba a que linhagem você quer pertencer. Filho de quem você quer ser? Pedro está escolhendo ser filho de Deus. Pedro está escolhendo seguir a Jesus. E ele fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala para ele: que grande privilégio você teve, Pedro, porque isso não vem de você, isso vem do alto, foi o Espírito que te revelou, você não tinha condição de falar isso, mas você falou. Agora, Jesus dizendo: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre a tua declaração eu vou edificar a minha igreja. Porque você está dizendo para mim, Pedro, quem eu sou, eu digo para você quem você é. No dia que a gente conseguir entender quem é Deus, Deus vai dizer para a gente quem nós somos nele. Pedro tinha várias dificuldades, Pedro tinha várias complicações, Pedro tinha várias feridas, mas quando ele entende quem é o Cristo diz para ele: você é Pedro, e eu vou te estabelecer, a tua palavra vai ser a rocha que eu vou estabelecer a minha igreja. Você pensa que parou por aí? Tem coisa mais preciosa vindo aí. Ele fala: agora eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ti. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Sabe quando a gente começa a ter chaves do reino dos céus, querido? Quando a gente começa a desvendar a paternidade. Quando nós entendemos quem é Deus, e quando Deus fala para a gente quem nós somos. Aí agora tem chaves entregues. Você quer prosperar, você quer avançar, você quer conquistar, você quer vencer, você quer construir, você quer fazer aquilo que Deus manda você fazer. Comece curando a sua paternidade. Comece entendendo quem é Deus para você. Se você ainda não sabe, pergunta. Se você não consegue, pede ajuda. Mas cura esse negócio na sua vida. Porque no dia que você conseguir dizer para Ele quem Ele é para você, Ele vai dizer para você quem você é para Ele. E isso fala de um projeto. Isso fala de uma revelação. Isso fala de algo precioso da parte de Deus. Tu és Pedro, e eu tenho um projeto para você, Pedro. Tu és Pedro, e eu tenho um chamado para você. E para que esse chamado venha à tona, para que esse chamado aconteça, eu vou te entregar algumas chaves. Eu vou te contar alguns segredos. Eu vou revelar para você algumas coisas preciosas. Que da palavra de Deus fala que tem coisas que precisam ser descobertas por nós nesse tempo. Tem chaves, tem tesouros que não foram descobertos ainda. Aquilo que não é para achar, nós não vamos achar, mas tem tesouros que estão encobertos, esperando que eu e você os destrave, os abra. A natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando, o mundo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, a plenitude do ser humano, a plenitude do Filho, o momento do êxtase total do homem dizendo: eu sei quem eu sou em Deus, e Ele está dizendo quem eu sou nele, e agora nós somos um, nós andamos juntos, e a natureza aplaude, e o mundo aplaude dizendo: aqui tem um verdadeiro
Filho de Deus. Isso é tão precioso, querido. Quando o Filho de Deus vai à cruz e morre, o que fala lá na Bíblia? Fala que o dia se fez noite. Parou. A natureza parou. Aconteceu alguma coisa aqui muito séria. Quando Jesus está no barco, no meio da tempestade, sabendo quem ele era, quando está todo mundo preocupado, ele diz: cessa vento, cessa mar, e a natureza o obedece. Quando ele está no meio da multidão, 5.000 homens para alimentar, ele pega algo que é natural, dá glória para Deus e multiplica e dá alimento para todo mundo, porque a natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando ele tem que chegar num barco, e o barco está no meio do lago, no meio do mar, ele vai andando pelas águas, porque a natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o tamanho do poder que nós podemos ter, se nós entendermos quem nós somos em Deus? Antes de entender quem nós somos em Deus, entender quem Deus é para nós, nos relacionarmos de fato com Ele, de verdade com Ele. Querido, esse negócio é muito sério. Imagina você, Maria está lá, desposada de José, uma jovem, uma pós-adolescente, e agora ela recebe a visita de um anjo e fala: Maria, Deus te escolheu. Você imagina a guerra, você imagina a loucura na mente, você imagina a inquietação, mas ela resolve dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou participar dessa aventura, de manifestar a sua glória na terra, eis-me aqui. O que Deus quer fazer, querido, é que eu e você participemos da aventura de manifestar a glória dele na terra. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o ministério da gente, não tem nada a ver com aquilo que nós sonhamos em fazer, tem a ver com aquilo que ele quer fazer. Nós vamos enfrentar a oposição, nós vamos enfrentar levantes, nós vamos enfrentar uma série de questões, não tem problema, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. É dele, para ele são todas as coisas. Eu posso ouvir um glória a Deus da sua boca? Não. Para ele são todas as coisas, tudo é dele. Eu preciso entender isso. Tem algumas etapas dessa vida. Deus, ele não fez assim porque ele queria um jardim de infância. Deus não criou essa metodologia de família para que todos continuassem crianças o resto da vida, para que ele tivesse um jardim de infância, para que ele tivesse todos os filhos pequenininhos, bonitinhos, engatinhando. Não. Ele criou assim para que eu e você nos tornássemos pais, para que a gente frutificasse a espécie nossa, segundo a nossa espécie. E aí você precisa entender isso, que quando o diabo consegue atrapalhar a sua paternidade, quando o diabo consegue ferir a sua paternidade, ele não está ferindo você, ele está ferindo uma geração, porque agora você não consegue mais ter filhos, ser pai, a maneira de Deus, a espécie de Deus, a forma de Deus, e agora nós começamos a procriar filhos defeituosos, carentes, fracos, porque nós não conseguimos mais fazer da forma com que Deus nos criou. O que Deus está fazendo com a sua igreja? O que Deus fez com a sua igreja? Jesus deixou muito claro isso. Jesus, quando ele chama Pedro, ele fala assim: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vem. Eu sei que você está cansado, vem. Jesus não está falando para um grupo de pecadores, querido. Ele está falando no meio de pessoas que conheciam a palavra. Ele está dizendo: vem a mim, eu sei que você está cansado, vinde a mim. E agora ele começa o ministério dele, ele transforma água em vinho, ele cura paralíticos, ele faz milagres, ele começa a liberar os cansados, ele começa agora a libertar os cativos. O ano aceitável do Senhor é chegado, e agora ele dá livre acesso, ele agora mostra que é possível viver com Deus. O que era coxo passa a andar, o que era cego passa a enxergar, o que era surdo passa a ouvir, o que aqui não tinha
marido e andava com todo tipo de homem, é restaurada e vira uma missionária. O endemoniado de Gadara vira pastor de uma região. Agora ele começa a dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas logo depois ele muda o seu discurso, ele fala: pega a sua cruz e segue-me. Agora é um outro momento. Já te aliviei, já te mostrei que eu sou pai, já te mostrei que você é filho de Deus. Agora pegue a sua cruz e segue-me. E aí o jovem rico não deu conta. O que é preciso fazer? Larga tudo e vem. Mas eu vou largar? Eu não posso. Deixa eu te falar, querido. Se você quer crescer no que Deus tem para você, tem um custo, tem um preço. Pensa você não. Se você quiser permanecer infantil, criança, fazendo parte da salinha do céu, joia. Não tem preço, é só vinde a mim. Você vai ficar pedindo a Deus o tempo todo: me alivia, Deus me alivia, Deus me alivia, Deus me alivia, Deus. Você vai ser um pedinte gospel. É isso que é aqueles que não querem crescer. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Igual um bebê que chora pela mamadeira, que chora para trocar fralda, porque ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Mas se você quiser crescer, pegue a sua cruz e segue Jesus. Pegue a sua história, pegue a sua fé, pegue cruz fala de salvação, cruz fala de certeza, cruz fala de fé. Pegue o que você tem e segue a Ele. Segue Jesus, segue os seus passos. Depois que você segue, tem a terceira fase. A terceira fase é: vão e façam. Primeiro você vem a mim, depois você me segue, e agora você vai. Agora você pode ser como eu sou. Agora você pode ser um pequeno Cristo. Agora você pode ser chamado de cristão de fato. Agora você pode fazer como eu faço. Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É o pai que vê o filho crescer. Vai para a faculdade, filho? Fez vestibular, passou? Pode ir. Estou aqui, ó. Pode ir. Estou aqui, tá bom? Pode ir. Qualquer coisa você volta aqui. Tá bom, filho? Eu estou aqui no mesmo lugar. Estou aqui em casa. Pode ir. Eu te abençoo, filho. É assim que funciona. É assim que funciona na igreja. É assim que deve funcionar na igreja. É assim que precisa funcionar na igreja. Mas para que isso aconteça, que nós precisamos entender, a primeira coisa é restaurar a nossa paternidade. Porque nós não restauramos a nossa paternidade, nós criamos, como diz o discípulo do pastor Po Yang-Shu da Coreia, a igreja brasileira é uma igreja que é igual um jardim de infância, muito linda, muito enfeitadinha, muito cheia de florzinha, muito cheia de bilu-bilu teteia, mas todo criança, tudo imaturo, chega a hora que quer, sai a hora que quer, faz se quiser fazer, se não quiser não faz, se me agradar eu respeito, se não me agradar eu respondo, é assim que eu faço, eu sou assim, é um jardim de infância, mas nós vamos criar uma faculdade, uma pós-graduação, pós-mestrado, um pós-doutorado, para a glória de Deus, amém ou não amém? Nós precisamos viver isso, deixar de ser criança. Se você é filho, você precisa assumir a sua posição de filho. Se você é filho, você precisa assumir a sua posição de herdeiro e não de pedinte. A posição que você tem de filho não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você é. Quando o filho pródigo volta, mesmo fazendo tudo errado, e ele pede para o pai: pai, deixa eu ser um dos seus jornaleiros, deixa eu ser um dos seus serventes, dos seus funcionários. O pai fala: você é filho, traga a sandália para ele, traga um anel, mata um cabrito, você é filho. O irmão mais velho vira e fala: pai, você nunca me deu um cabrito. E o pai olha para ele e fala assim: como assim nunca te dei? Sempre foi seu, eu não tenho que te dar. Sabe o que Deus está falando com você hoje, querido, e para mim hoje? Tudo que é dele é nosso, se nós nos colocamos na posição de filhos. Talvez seja necessário pedir uma vez ou duas,
Talvez seja necessário expressar como os nossos filhos fazem. Pai, eu queria tanto uma bicicleta. Pai, eu queria tanto um videogame. Pai, eu estou precisando tanto trocar de carro. Pai, sabe aquela dor? Está doendo? Tem um remédio aí? Tem uma música do Diante do Trono, né, que fala: basta uma gotinha do óleo do céu. Basta uma gotinha e Ele nos cura. O Pai tem poder para fazer todas as coisas. O seu Pai é poderoso, querido. O seu Pai é grande, o seu Pai é ousado, o seu Pai é corajoso, o seu Pai é general de guerra, o seu Pai luta por você, mas precisa assumir o lugar de filho. Se a Bíblia diz que tem tantas coisas para nós, e essa é a frase do bispo José Elias, e nós não estamos vivendo, com certeza a culpa não é dele, a culpa é nossa. A figura do pai, ela traz proteção para a gente. A figura do pai traz direção, mas a figura do pai também traz limites. Filhos que acham que pode falar o que quiser para o pai, da forma que quiser, a hora que quiser, não entendeu o que é pai. Não sabe com quem está mexendo. Não sabe quem é o pai dele de fato. E nós perdemos muito isso dentro da igreja. Nós perdemos muito. Nós perdemos isso como instituição. A gente está querendo direção de Deus como algo que fosse um produto. Sabe por que Deus te dirige, querido? Ele te dirige porque Ele te ama. Porque você é filho. Mas sabe aquele filho que só procura o pai para pedir? Como é que o pai faz? Como é que o pai age? Fala: filho, não vai dar não. Você só vem aqui para me pedir. Você só vem me usar. E aí o filho fica com raiva do pai. Mas o pai verdadeiro, o pai celeste, ele quer te dar proteção, ele quer te dar direção, e ele quer te dar limites. E a natureza está clamando para que você saia do seu lugar e assuma esse lugar de filho e se manifeste para a glória de Deus. As empresas estão esperando os melhores engenheiros chegarem. Os hospitais estão esperando os melhores médicos. As igrejas estão esperando os melhores pastores. As moças estão esperando os melhores maridos. Os maridos e os moços estão esperando as melhores esposas. A justiça está esperando os melhores juízes, os melhores advogados. As escolas estão esperando os melhores professores, os melhores pedagogos. Mas nós estamos aceitando ficar de forma medíocre, falando que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus impactam a natureza. Os filhos de Deus impactam a sociedade. Quando Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel até o Vale dos Ossos Secos, primeiro ele impacta Ezequiel, mas depois Ezequiel impacta os ossos. A sociedade vai nos impactar com as suas loucuras, com seus pecados, com as suas aberrações. Mas depois que ela nos impactar, os filhos de Deus vão se levantar e vão impactar essa sociedade e vão trazer vida ao Vale de Ossos Secos.